Bom, boa tarde, pessoal. Algumas décadas atrás, um daqueles momentos em que o país parecia que ia afundar, que nada dava certo e tudo, o pessoal resolveu sair do país, ia para o Canadá, ia para Portugal, ia para a Espanha, um momento similar, não nem digo similar, porque o que está acontecendo hoje é inédito aí. E uma música aí aqueceu o coração de muita gente aí. Um ano e meio eu tive com a Eugênia lá na Universidade de Montreal, num seminário, e nós fomos para um sarau e eu cantei a música lá e a brasileirada lá se desmanchou. E essa música é de um compositor que surgiu nos festivais aqui da região dos anos 80 e se transformou num dos grandes letristas do país, a ponto de um dos seus parceiros, Ivan Lins, afirmar certa vez que se ele tivesse aparecido no tempo dos festivais, seria um dos grandes. Celso Biafra, obrigado aí por sua participação aqui do Domingueira. Celso. Luiz, eu que te agradeço, não só por me convidar, como também por dar publicidade. Eu lembro dessa música quando você escreveu uma matéria comparando ela com o Bêbado de Equilibrista. Aquilo, para mim, até hoje eu guardo como troféu. Até teve num evento para o Aldir Blanc, eu contei essa história. Foi muito bom. Então a gente podia começar aqui já você mostrando aí esse clássico da imigração. Eu vou mostrar aquilo. Essa música, ela começou, ela era um reggae, né? Todo meio para cima e tal. Aí eu sempre achei que ela seria pontual, que logo o país ia ficar uma beleza e que a gente não ia precisar mais tocá-la, né? Aí, anos em anos, assim, de tempos em tempos, as pessoas cuidam de torná-la de novo atual. Então a única coisa que eu fiz, deixei de ser um reggae, agora faz uma canção tristonha. A geração da gente não teve muita chance de se afirmar, de arrasar, de ser feliz. Sem nada pela frente, pintou aquele lance de se mudar, de se mandar desse país. E aí você partiu pro Canadá. A geração da gente não teve muita chance de se afirmar, de arrasar, de ser feliz. Sem nada pela frente, pintou aquele lance de se mudar, de se mandar deste país. E aí você partiu pro Canadá e eu fiquei no já vou já. Pois quando tava me arrumando pra ir, bati com os olhos no luar. A lua foi bater no mar e eu fui ficando distante tantas milhas. São tristes os invernos, não vou sair. Tá mal aqui, mas vai mudar. Os velhos de Brasília não podem ser eternos. Pior que foi, pior que tá, não vai ficar. Não vou sair, melhor você voltar pra cá. Não vou deixar esse lugar, pois quando tava me arrumando pra ir, bati com os olhos no luar. A lua foi bater no mar e eu fui ficando. Não vou sair, melhor você voltar pra cá. Não vou deixar esse lugar, pois quando tava me arrumando pra ir, bati com os olhos no luar. A lua foi bater no mar e eu fui
que fui ficando. Falando, e vamos ficando, e vamos ficando. Ô Celso, essa música foi para qual decepção brasileira mesmo aí? Foi quando ou não foi antes? Essa música em 86, 87. Aquele final de ditadura também, que foi um inferno também. Deus me livre. E foi um momento também da questão econômica, né? Que as pessoas todas saindo do país, os amigos e tudo, né? Então, além da questão econômica, tinha da questão política, era basicamente um exílio econômico, né, que o país estava ficando inviável, né? Sim, sim. Foi o primeiro grande êxito de brasileiros aí. Celso, fala um pouquinho do início da sua carreira. Você é de onde? Começou como aí com a música? Eu sou de São Paulo, nasci no bairro da Luz, né? E tem na família, eu tinha de um lado um tio que era tocava sopro, no outro tocava violino e tal. Eu mal conheci, mas meu pai era um cara que ouvia muita coisa. E eu eu estudei no Colégio Estadual de São Paulo e tinha um professor de música que ele dava como lição de casa fazer paródia de músicas assim e tal. E eu comecei a fazer umas paródias e comecei a ver que minhas paródias os caras achavam mais engraçadas que a paródia dos outros. Isso foi... Daí uma hora eu falei, comecei a fazer música e tal, virei compositor antes de tocar violão, de qualquer outra coisa. Quando eu era muito pequeno, minha mãe queria que eu tocasse violão, chamava uma professora, eu dava um cano na professora, tava com sono, ia no banheiro, pedia licença para ir no banheiro, ficava 2 horas. Eu não queria saber, eu queria jogar futebol, essas coisas, né? Mas aí comecei a compor e daí corri atrás e depois estudei na Fundação das Artes de São Caetano, levado pelas mãos do Hamilton Godoy, que me conheceu num festival em Passos. E aí comecei a fazer... Ué, você concorreu em Passos? Concorri em Passos em 1987, 86. Olha só, eu concorri... eu concorri em 76 ou 5 lá, mas eu tive... Festival, né? Era bom, sim. Eu lembro que esse ano que eu fui foi o Jorge Costa, foi a Isolda. Então, esse ano eu acabei não indo, aliás, que eu tive um problema de cistite, mas quem ganhou o festival foi o irmão da Isolda, que era um rapaz muito talentoso, que morreu muito cedo. Sim, Milton Carlos. Milton Carlos. Sim. Então, digamos, você começa então com os festivais. Nessa fase inicial sua, quem que eram os seus espelhos aí em termos de música popular brasileira? O que você ouvia? Eu comecei, assim, os grandes espelhos. O primeiro foi o Chico Buarque, né? Em seguida, aí começou o Paulinho da Viola, aí vem Tom Jobim, aí vem, enfim, toda essa nata da MPB. Eu tenho uma dificuldade que, assim, eu fui um cara que eu ouvi muito pouco Beatles, eu ouvi muito pouco a música de fora, né? Era um apaixonado por... Acho que talvez até levado pelas letras. Eu sou analfabeto em inglês, então também não entendo o que o cara está falando. Então, mas fui recuperando depois, né? Esse começo foi assim, né? De você ouvir música porque você gosta, né? Depois teve um outro momento, lá já na frente e tal, que eu comecei a ouvir tudo que era bom e que eu não tinha ouvido, até como aprendizado mesmo, como ferramenta para compor, né? E sempre compondo música e letra, ou já teve parceiros desde o início? Não, eu comecei, durante muitos anos eu fui sozinho. Aí, se eu não me engano, a primeira parceria foi com o Vicente Barreto. A parceria eterna, aí a primeira foi com o Vicentão, então. Eu acho que foi... Eu estou pensando aqui, porque... Tanto tempo, mas acho que a primeira foi... Pelo menos foi a primeira que deu certo, né? Então, quando que você sentiu que já... A primeira gravação, então, para situar melhor a cronologia aí? Eu gravei a primeira vez, o primeiro disco, eu participei do Festival Universitário da TV Cultura, aquele que o Arrigo ganhou com diversões eletrônicas, que surgiu o Premier, né? E ali a gente gravou o disco ali. Aí depois tiveram alguns discos de festivais. Aí o meu primeiro disco foi em 85, que era pela Copacabana, um projeto do Elton Altman e do Gudim, Eduardo Gudim, que eu gravei o Trocando Figura, junto com o César Brunetti, o Jean e o Paulo Garfunkel.
Esse foi o primeiro. Toda a geração paulistana aí. Depois o primeiro solo foi em 93. E aí o primeiro solo de 93 eu gravei por uma gravadora de Belém do Pará, a gravadora do Nilson Chaves, do Marcos Quinan e da Roseli Naves. Porque essa música que eu toquei, Eu Não Vou Sair, ela foi um grande sucesso na voz, um grande sucesso na voz do Nilson Chaves, né? Eu até outro dia me perguntaram numa entrevista se eu ganhei muito dinheiro com essa música. Eu falei, muito. O cara falou, é mesmo? Eu falei, muito. Porque eu falei, você sabe quanto custa uma terapia? Então, se a moral estava baixa, eu pegava o avião, ia para lá, dava uma canja no show do Nilson Chaves, via aquele povo, 15 mil pessoas cantando a minha música, eu voltava, já dispenso o terapeuta. Então, se quiser, você precisa ver, eu estava contando no início aí, lá no Canadá, lá em Montreal, que nós fizemos um sarau com o pessoal, os brasileiros da universidade. A hora que começou foi uma choradeira lá também, viu? Em pleno Canadá, o pessoal que foi para Canadá, né? A parceria, só para entender um pouquinho, você teve esses festivais que foram uma maneira, você seguiu uma carreira profissional à parte da música, aí que te deu tranquilidade também, né? O ambiente musical de São Paulo, você falou no Premier, você falou no Garfunkel, como é que era esse ambiente que você pegou nos anos 80? Eu tinha dois ambientes que eram o pessoal dessa música tida com a vanguarda paulista, né? Que era o Arrigo, o Itamar, o Premier, o Rumo, e mais uma série de... Né? E tinha uma outra... Eu participei do Festival da Cultura, então, de uma certa maneira, transitava um pouco com essa galera, né? Mas transitava também com outro pessoal que era mais ou menos, até onde você circulava também, que era do Bar do Alemão, depois dos bares do Elton, né? Dos Altmans ali, o Vou Vivendo, né? Então, também, e ali eu me encontrei basicamente todo mundo, e foi engraçado que o meu primeiro disco solo eu lancei na última noite do Vou Vivendo. Olha só. Uma parte da minha história se encerrando e a outra começando. Aqui isso foi uma bebedeira que a gente saiu de lá 10 horas da manhã e fomos beber na padaria de tristeza, né? Você fala, eu Vou Vivendo ali da Pedroso? Pedroso, isso. Tá. Dizem que roubaram aquele pixinguinha lá e depois nunca mais se achou, não sabe nem quem foi. A gente estava tão bêbado que pode até ter sido eu, não sei. Eu acho que eu não fui, mas que alguém... Eu sei que depois acharam no lixão, ligaram pro Elton, o Elton foi lá buscar, resgatar o pixinguinha que ficava na varanda, né, do bar. Ô Celso, o seu parceiro mais permanente é o seu vizinho aí, Vicente Barreto, né? Vocês chegaram a fazer quantas músicas? Eu acho que a gente tem perto de 50 ou 60 músicas, né? Que é mais ou menos também um tanto que eu tenho com a parceria com o Ivan Lins, né? Também tem por aí umas 40, 50 músicas. Né? Nossa. A questão com o Ivan, como é que foi o contato? Como é que vocês se conheceram musicalmente? Eu fui uma vez com o Mauro Dias, né? Um jornalista crítico. E aí eu fui no Sesc Pompeia ver um show do Ivan. Quando terminou, ele falou: vem cá, vou te apresentar o Ivan. Aí quando eu cheguei nele, ele falou assim: Celso, e fez um discurso assim, super generoso pro meu trabalho, né? Daí eu brinquei com ele, falei: erraram, esse texto era o meu texto, não era o teu. Não, o Ginga me falou de você e tal, não sei o que e tal. Esse dia nós saímos, aí já fomos pro Vou Vivendo Novo, que era lá na Vila Olímpia, e ficamos a noite inteira conversando, né? E aí o Ivan depois falou assim: nós vamos fazer música junto ainda. Eu falei, pô, vamos lá, né? Aí mais tarde ele fez um disco de Natal. E aí o Nelson Aires produziu, o Nelson foi meu professor, eu estudei arranjo com o Nelson Aires, né? Aí o Nelson me ligou e falou: Celso, você não tem uma música pro Natal, pro Ivan gravar? Eu não tinha música nenhuma, né? Mas eu falei, acho que eu tenho. Quanto tempo você me dá para eu procurar aqui? Tá meio perdido aqui. Tá? Ele falou: nossa, o Ivan vem a semana que vem. Aí eu fui e compus o Papai Noel de Camiseta que o Ivan gravou. E aí depois ele me conta que ali foi quando ele se decidiu mesmo ser meu parceiro. Aí logo depois ele me mandou uma passagem, eu fui para o Rio, a gente foi para Teresópolis e de cara ele já me deu assim umas 6 músicas e tal, então a gente começou já das 6, uma foi o título do disco dele, a outra foi gravada pela Nana Caymmi, a outra foi um sucesso do disco que era o Irmão Dourado e tal. A gente começou super bem, assim, foi... Então mostra o Papai Noel primeiro aí.
Rapaz, faz tanto tempo que eu não toco Papai Noel. Você sabe que o violão é um instrumento muito ciumento, né? E ultimamente eu terminei meu disco, e gravei todas as vozes, né? E agora então estou fazendo um lyric video, assim, com as letras e usando essas imagens. E aí não estou tocando. Aí quando eu vou tocar, ele me judia. Vamos ver se eu consigo. Papai Noel irá chegar de camiseta, metido num chinelo e de bermuda jeans, tocando a gogô em vez de uma sineta, cantando do xará o palpite infeliz. Aí será Natal, a noite vai ser mais feliz. Estenderá uma toalha na sarjeta de qualquer praça de subúrbio do país. Trará cachaça, arroz, feijão, a malagueta, doce de leite, balas de goma e quindins. Aí será Natal, a noite vai ser mais feliz. Surgirão blocos mirins de suas camas de jornal e drag queens, os reis magos do carnaval de pé no chão, os solitários da paixão, um tamborim, e alguém trará um violão, um bandolim, e a multidão vai sambar com a batida dos sinos. Ali no morro nascerá mais um menino, e no primeiro sol virão os bem-te-vis. Num dia de Natal a gente pode ser feliz. Ali no morro nascerá mais um menino, e no primeiro sol virão os bem-te-vis. Num dia de Natal a gente pode ser feliz. Papai Noel irá chegar de camiseta. Maravilha, maravilha. Você tem essa característica de ser um cronista, de imaginar, um cronista visual até, eu diria, de imaginar cenas e tudo e casar com uma sensibilidade fantástica. Tem uma música sua que foi uma das que mais me pegou aí, porque na mesma época eu tinha escrito uma crônica para a Folha falando do pai chorando, e você fez uma música do pai chorando aí, que é uma obra-prima também. Então vamos compartilhar o mesmo sentimento aí, você mostrar para a gente. Como é que foi essa música? Cara, se eu te contar, durante uns 10 dias eu acordava de noite com um sabiá cantando uma coisa, aquele primeiro começo. Ele fazia isso. E aí eu peguei isso aí e fiz um choro um dia. Eu acordava porque eu não conseguia dormir mais. As primeiras noites eu fiquei meio bravo, a segunda eu comecei a ficar feliz. Na terceira eu resolvi fazer uma música com o fraseado. E eu fiz um choro meio brejeiro, assim. Daí a minha filha, que ia para a escola nessa época, falava: pai, eu vi esse sabiá cantar também, mas eu não vejo que seja essa coisa alegre, não. Eu acho, não sei, parece uma coisa meio... E aí deu a ideia, e eu resolvi então contar a história de uma lembrança que eu tinha do meu pai, quando ele chorou, né? Que o pai chorar na sua frente, você fala: caramba, chama quem agora, né? Mas então foi basicamente isso aí. Meu pai chorou, escondido no fundo do quartinho. Um cavaleiro embaixo do moinho me deu um puta de um pavor. Chão afundou,
Um mundo imenso e eu pequenininho, mais assustado do que um passarinho. Depois que o galho se quebrou, o ninho foi, ele ficou. Meu pai chorou e eu rasguei a imagem do santinho, porque Deus me pareceu mesquinho em ter cometido o desalinho de criar a dor e pôr espinho, até mesmo no sentir carinho. É cruel sofrer de amor. Meu pai chorou e dessa vez não tinha sido vinho. Ninguém tocava um samba do Paulinho, não tinha um filme arrasador. Sol apagou, seu olho azul ficou azul marinho, seu corpo imenso algo tiquititinho, que olhou pra mim e disfarçou, mas de pouquinho se entregou. Meu pai chorou, tudo em mim fez um redemoinho. Ele ali no chão sujando o linho. Foi a vez que fiquei mais sozinho. Sem Pelé deixei de ser Coutinho. Sem seus pés entrei por um caminho. Nunca mais parei de andar. Lembro do meu pai me pegando a mão. Lembro do meu pai dando a decisão. Lembro do meu pai sempre ser meu pai, sempre ter seu brilho. Eu virei seu filho quando vi meu pai chorar. Eu virei seu filho quando vi meu pai chorar. Meu pai chorou e dessa vez não tinha sido vinho. Ninguém tocava um samba do Paulinho, não tinha um filme arrasador. Sol apagou, seu olho azul ficou azul marinho, seu corpo imenso algo tiquititinho, que olhou pra mim e disfarçou, mas de pouquinho se entregou. Meu pai chorou, tudo em mim fez um redemoinho. Ele ali no chão sujando o linho. Foi a vez que fiquei mais sozinho. Sem Pelé deixei de ser Coutinho. Sem seus pés entrei por um caminho. Nunca mais parei de andar. Lembro do meu pai me pegando a mão. Lembro do meu pai dando a decisão. Lembro do meu pai sempre ser meu pai, sempre ter seu brilho. Eu virei seu filho quando vi meu pai chorar. Eu virei seu filho quando vi meu pai chorar. Meu pai chorou. Celso, voltando, só para pegar, você fez, estudou arranjo com o Hamilton Godoy, você falou, então você passou depois por uma formação completa aí, musical. Então, nesse festival de Passos, a banda só tinha fera, era o Hamilton Godoy, era o Roberto Sion, era o Edgar, só tinha fera. E aí o Hamilton me chamou no final do festival, falou, vai lá em casa. Eu tinha 17 anos na época, 16, 17. Aí eu fui pra lá, ele falou, olha, tua música, eu tirei acho que 5º lugar, ele falou, tua música é muito boa, mas tem 5 partes. Com a tua música, o Caetano faria umas 3 músicas, entendeu? Daí ele começou a falar, você toca a primeira, é linda, daí vem a segunda, é linda também, aí vem a terceira, é linda, mas você esqueceu a primeira e tal. Aí ele começou a me dar uns toques e tal. Isso foi em 78. Em 79, eu me classifiquei para o festival universitário lá desse do Arrigo e não sei o quê. E aí chamei o Hamilton para fazer o arranjo. E uma hora ele me chamou falando, vem cá, velho, é o seguinte, vamos estudar música e tal. E ele era diretor da Fundação das Artes de São Caetano.
Aí eu fui pra lá. E na época eu estava fazendo direito já na São Francisco e nas férias tinha um curso de férias. Aí eu comecei a fazer um curso de férias e fiz, como não tinha nada para fazer, eu peguei à tarde. E aí dei sorte que era só eu era o único aluno da turma. Então, eu ganhei uns 3 semestres em um mês. Porque o cara me passava, entendeu? Entendi. Entendeu? Não, volta. Entendeu? Não, volta de novo. Entendeu? Entendi. Então foi assim, muito rápido. Daí eu fiz a fundação e depois de um tempo foi todo mundo para o conservatório do Brooklyn. Aí o amigo falou, ó, em termos de teoria, então você já está sabendo, vai no curso do Nelson Aires de arranjo. E aí era demais, porque no curso do Nelson juntou uma turma assim, que era banda metalurgia, era todo esse pessoal bocatão. Então a gente escrevia os arranjos e os caras tocavam na hora. Então se você fazia alguma besteira, né, botava lá, sei lá, quintas paralelas, daí o Nelson, ó, tá vendo, ó, toca de novo esse compasso aí. Aí você via o erro. E era legal, porque se você queria alguma coisa de estranheza, você usava o erro, né? Então, em que isso influenciou você como compositor? Você pega essa música do seu pai, é tipicamente uma música que você vê o cello. Você passou a fazer músicas assim também? A arquitetura da música passou a ter essa visão de arranjo também? Olha, teoria eu nunca usei. Eu faço a música por causa de um acorde, por causa de uma coisa, e depois eu vou, na hora, se eu for gravar, e aí eu escrever o arranjo, eu vou ver que caramba que eu fiz ali. O que mais me influenciou, eu acho, foram os parceiros. Por exemplo, porque assim, como eu compunha sozinho, a minha grande dificuldade de compor em parceria era porque eu não tocava. Até que eu falei assim, não, vou pegar, me apropriar da música do parceiro e eu faço a letra como eu sempre fiz, tocando e escrevendo a letra. Aí o Vicente Barreto, com aquela mão direita esperta que ele tem, ele me mandava as coisas e eu pegava até mais ou menos direitinho e tal. Mas o tempo que eu demorava para ir fazendo a letra, quando terminava, eu chamava ele, Vicente, pô, vem aqui ouvir a música. Aí eu mostrava e ele falou, rapaz, mas que levada é essa aí? Eu falei, essa é a sua levada. Ele falou, não, daí quando eu ia ver na fita, não era mesmo. Mas aquela história, cada hora você vai mudando um pouquinho e tal. Então eu comecei a descobrir, por conta deles, essa coisa do violão, que para mim não tinha muita... E depois eu fiquei também 8 anos fazendo show, eu e o Arismar. Era violão e baixo, a gente fazia. E com o Arismar você tem que estudar um pouquinho, para não passar muita vergonha. Você já vai passar vergonha mesmo, mas aí você vai. Então, eu acho que foram eles que me influenciaram muito mais nessa coisa violonística e tal. E eu tenho uma paixão por cordas. Eu acho que, assim, cello e tal, para mim... Então, evidentemente, se tem uma chance de passar ali pelos graves, eu acabo sempre passando. Quem sabe aqui vem umas cordinhas depois. Quer dizer, o seu modo de compor é receber da parceria, é receber a música e pôr letra em cima, é isso? Isso. Ultimamente, o Joãozinho Gomes, que é um grande poeta da Amazônia, né? Eu tenho feito coisas com ele que ele me manda a letra e eu estou colocando música. Mas é uma coisa meio inédita, e é muito raro para mim. Eu tenho uma que eu fiz assim, uma que uma vez eu fui na casa do Hermínio Belo de Carvalho, ele trancou Elton Medeiros e eu na sala, numa sala lá, botou um poema e falou, um lead whisky, e falou, vocês só saem daqui quando vocês fizerem essa música. Aí junto com o Elton fica moleza, né? Mas são poucas. Depois tem umas coisas com o Zé Edu Camargo, assim, mas eu faço mais a parceria dessa maneira, musicando a melodia que me coloco e peço que me mande uma harmona para eu tocar junto, né? O Vicente me falou uma vez, nas parcerias dele com Morando Tropicana e tudo, que ele não dava o tema, mas o parceiro gostava de ouvir ele jogando palavras no meio lá que tinha um sentido melódico, um sentido musical, e isso aí acabava me inspirando. Com ele, vocês fazem esse jogo também, não? Então, ele tem aquela coisa do ele já vem com Mas é tão louco, porque assim, eu não consigo compor por estética, eu preciso ter uma necessidade de falar alguma coisa, que aí isso me leva a compor, né? Então, se eu não tiver nada para dizer, eu não consigo compor. Quando eu vou escrever, é porque eu tive uma ideia e tal. E aí eu até nem uso tanto as coisas,
as palavras dele. Claro que às vezes tem umas que, né, que baio, tem que ser baio mesmo ali. Aí você dá aquela ajeitadinha, como diria o Chico Buarque, dá uma roubadinha, né, traz para cá e põe o balaio ali que soa. Tem umas coisas na melodia dele que se você colocar outra sonoridade que não aquela lá, fica feio, né? Então você colocar, mas eu uso menos. Você tem várias letras interessantes, mas você conseguiu uma música aí que praticamente foi a melhor interpretação sociológica dessas loucuras brasileiras, que é aquela que o Ney Matogrosso gravou, o Retratos do Brasil? Cara do Brasil. Cara do Brasil. Como é que foi essa... Cara, isso aí, o Vicente me mandou a melodia, né? Eu escrevi um pedaço dessa letra, e ali uns 3 dias que ela estava pronta, me ligou a Luli, que fazia parceria com a Lucina, né? Finada Luli, me ligou e falou: Celso, o Ney Matogrosso tá querendo músicas. E ele quer uma música que fale do Brasil, que seja forte, mas que não seja panfletária, que seja rítmica, mas que não seja samba. E começou a enumerar umas coisas que era a cara do Brasil. Eu falei: Luli, eu acabei de fazer uma música. Ah, você já tinha feito? Tinha acabado de fazer uns 2 dias. Eu falei: acabei de fazer essa música. E mandei para ela. E essa música começava assim, eu estava esparramado num puff, não sei o que era, o Brasil é o que vota no Maluf ou aquele a quem Lula quer dar pão e tal, né? Mandei essa letra assim pro Ney. E por sorte, o Ney não ia gravar por causa do Maluf. Ele falou, ele falou pra Lula: eu não quero falar o nome desse cara. E aí a Luli, por sorte, falou, como a música ela é pontual, né? Não é uma ideia, eu podia trocar muito bem. Ela falou: Celso, você não é afim? Eu falei: claro. E aí troquei, então, ele estava pela rede. E aí depois, daí o Ney já ficou mais à vontade. Falou: pô, e tinha uma hora que falava assim: o Brasil é o que come com talheres, ou aquele que só come com a mão, o Brasil é o bumbum da Carla Pérez e tal. E aí ele falou: Celso, eu tô gravando uma música do Itamar, que fala do bumbum da Carla Pérez. Pô, 2 bumbum da Carla Pérez. Agora ela merecesse, né? Aí eu mudei, né, do Talheres. Também achei que ficou melhor, né? Ficou menos pontual e tal. Acho que foi... Eu devolnei ali esses 2 versos, ele foi preciso. Celso, foi a única gravação, não? Não, eu gravei, o Vicente gravou e o Ney gravou 2 vezes, né? Gravou no Mas essa música merecia... Gozada essa questão da valoração da música no Brasil. Essa música, para mim, é um dos clássicos contemporâneos aí. Eu estava esparramado na rede, jecubanoide de papo pro ar. Me bateu a pergunta meio a esmo: na verdade o Brasil, o que será? O Brasil é o homem que tem sede ou que vive da seca do sertão. Será que o Brasil dos dois é o mesmo? O que vai é o que vem na contramão. O Brasil é um caboclo sem dinheiro, procurando doutor em algum lugar. Ou será o professor Darcy Ribeiro, que fugiu do hospital pra se tratar? A gente é torto igual a rincha, aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, certo então nunca vai dar. A gente é torto igual a rincha, aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, certo então nunca vai dar. O Brasil é o que tem talher de prata, ou aquele que só come com a mão? Ou será que o Brasil é o que não come? O Brasil gordo na contradição. O Brasil que bate tambor de lata, ou que bate carteira na estação. O Brasil é o lixo que consome, ou tem nele o maná da criação.
Brasil Mauro Silva, Dunga e Zinho, que é o Brasil 0-0 e campeão. Ou o Brasil que parou pelo caminho, Zico, Sócrates, Júnior e Falcão. A gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, certo então nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, certo então nunca vai dar. O Brasil é uma foto do Betinho ou um vídeo da favela naval. São os trens da alegria de Brasília ou os trens de subúrbio da Central. Brasil Globo de Roberto Marinho, Brasil bairro Carlinhos Candial. Quem vê do Vidigal o mar e as ilhas, ou quem das ilhas vê o Vidigal. Brasil encharcado, palafita, Sequaçu sangrada no Chapadão. Ou será que é uma avenida paulista? Qual a cara da nação? Qual a cara da nação, hein? A gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. Sabe que essa música já caiu umas 3 ou 4 vezes em exame de vestibular, né? Até eu brinquei quando minha filha foram fazer, tem aquela história, o autor queria dizer, eu falei, ó, é B, não sei nem o que é, meu filho colocou B. Eita vida, viu? E a temática com o Ivan Lins, como é que foi? Então, é muito engraçado essa história, né? Porque eu sempre acredito que as músicas já vêm com texto, ela já vem com uma ideia do que precisa. Então, meu método de compor, eu recebo a melodia, ouço várias vezes e fico com ela na cabeça. Às vezes minha cabeça é um inferno, fica 4, 5 melodias rolando e tal, até uma hora que eu falo, é isso que ela quer dizer, né? E é muito louco como com o Ivan Lins eu aprendi a fazer canções de amor. Eu tinha muito poucas canções de amor. Essa coisa dos estándares, assim, que ele tem toda essa... Ali eu comecei a ter gosto por fazer canções de amor. E é muito louco esse processo. Quando você usa assim, as letras que eu faço para o Vicente são completamente diferentes das músicas que eu faço com o Ivan e das músicas que eu faço com o Rafael Altério, por exemplo, que eu tenho várias músicas, né? Com as músicas que eu faço com o meu filho, que a gente tem feito muita coisa, porque eu procuro fazer a letra nesse clima da melodia, né? Fica... isso. Com o Ivan, qual que é a música mais bem sucedida que você acha? Acho que talvez seja a Emoldurada, né? Que a gente fez. Nossa, da Portela, né? Eu ia até colocar isso, porque essa visão cinematográfica ficou claro nessa música aí também, né? Isso aí tem uma história também, porque nessa primeira leva foi que ele me deu esse samba na primeira leva, né? E aí eu falava assim, ele falou, só que esse samba para você levar, eu vou ter que te dar o tema, porque eu falei, não, tudo bem. Aí eu, não, é porque a Valéria, minha mulher, eu quero que você faça uma música para Portela. Eu falei, Ivan, mas por quê? Você é tijucano, pô. Eu tinha acabado de receber minha carteirinha de compositor, da Ala dos Compositores do Salgueiro, porque eu sou salgueirense roxo, que nem sou corintiano, né? Aí eu falei, só falta, acabei de receber a carteirinha, vou perder.
Daí eu falei, mas por que é samba pra Portela? Daí, não, porque a Valéria, quando a Portela passa, o olho dela brilha, ela chega, fica suada, fica toda arrepiada, e não sei o que. Daí eu falei, bom, uma pessoa que fica olhando tanto pra mulher, o cara nem viu a Portela passando. E aí vou nesse tema por aí, né? E foi legal como eu encontrei a música, depois tocou muito e tal. Encontramos a tia Suíca, né? Daí o Paulo Amorim falou, o Celso fez uma música para sua escola. Daí ela olhou e falou assim, mas tava de costa para ela. Entendeu tudo. Mas é assim. Vai que esse motor de pique, mata todo fera do tarô de pistitaco, de comanda, manda tanto sonemena, pitirundo por comando e moldurada, por comando da Valéria, que ama a Portela vai, e a Portela vem, e a Portela vai, e a Portela vem. 2, 3, e... Eu vi a passarela refletida na luz dos olhos dela e na tela do olhar da minha amada emoldurada passava por tela. Eu vi a passarela refletida na luz dos olhos dela e na tela do olhar da minha amada emoldurada passava por tela. Cantei por nós, chorei por ela, com o monarca Paulinho da viola. Eu que sempre chorei por outra escola, amei a Portela por ela, ali naquela hora eu vi a passarela refletida na luz dos olhos dela e na tela do olhar da minha amada emoldurada passava por tela. Eu vi a passarela refletida na luz dos olhos dela e na tela do olhar da minha amada emoldurada passava por tela. Cantei por nós, chorei por ela, com Monaco e Paulinho da viola. Eu que sempre chorei por outra escola, amei a Portela por ela, ali naquela hora eu vi a passarela refletida na luz dos olhos dela e na tela do olhar da minha amada emoldurada passava por tela. Eu vi a passarela refletida na luz dos olhos dela e na tela do olhar da minha amada emoldurada passava por tela. Eu vi a passarela na luz dos olhos dela. Eu vi a passarela na luz dos olhos dela. Eu vi a passarela na luz dos olhos
Baita imagem aí, baita imagem. E depois disso, o Ivan ganhou a carteirinha de compositor do Salgueiro também. Foi só no Brasil, ele fez uma música para Portela e é homenageada no Salgueiro. Boa, boa. Bom, você, pela quantidade de música aí, você deve ter muita inédita, então. Eu tenho, quer dizer, o disco novo tem 13, né? Mas tem um monte de porcaria também. Mas tem muita música inédita, sim. Fala desse projeto que você está lançando aí com esse disco. Então, na verdade, eu fiquei meio sem razão de ser de fazer um disco e tal, até que fiz uma música para os meus 60 anos, né? E aí fiquei muito essa história do tempo e tal. E depois eu tenho uma dificuldade muito grande de ouvir música por streaming, né? Porque não tem a letra. Eu só dou um disco por ouvido quando eu sento, vejo a letra, vejo quem tocou, quem fez aquele solo bonito, quem não sei quem. E os streams me incomodavam muito por isso, né? E o CD é uma mídia que já estava... Ninguém mais comprava CD, eu mesmo já nem tenho mais onde tocar aqui, então é uma coisa louca. Aí resolvi, então, fazer um disco, colocar lá, mas fazer um livro em que eu tivesse todos esses... Ou seja, um encarte, né? Dar um upgrade no encarte. Daí eu falei, bom, mas já que eu vou fazer o encarte, os arranjos são todos meus e tal, então eu vou botar também a partitura, vou contar como é que eu fiz as músicas, como é que eu escrevi os arranjos e tal. Então ficou um livro, né? Até tá um livro de 90 páginas, né? A vida é um disco, e aí inverteu o processo. Né? Ao invés de você ter um encarte do disco, você tem um livro com um encarte com um disco dentro. Celso, e você falou do filho também, você tem feito parcerias com o seu filho, onde que ele corre mais? Na música, na letra? Ele faz... O Pedro faz as duas coisas, mas a gente, por enquanto, eu já mandei umas 3 ou 4 melodias para ele letrar, mas ainda as que estão funcionando foi ainda a melodia dele, né? Mas por exemplo, o trabalho dele no 5 a Seco, né? Tem as coisas próprias e tem as parcerias dele com o Pedro Altério, e até tem um disco dos dois juntos, né? Ele faz as letras. Tá. É filho do Rafael, o Pedro? O Pedro Altério, filho do Rafael, e os dois Pedros. Eles lançaram um disco que se chama Os Pedros. Tá joia. E como é que você está vendo o panorama da música? Porque a música, antes você tinha, digamos, as correntes musicais, os movimentos, que nem até em São Paulo teve também. E daí você tinha, digamos, os CDs, que era um funil meio complicado para você conseguir chegar até o seu CD, mas, por outro lado, não havia tanta competição de oferta de música, né? Hoje é muito fácil gravar e há muita dispersão. Como é que você está vendo a música brasileira nisso? Eu vejo com um lado bastante otimista, porque tem uma molecada compondo muito bem, né? Porque ao contrário do que quando a gente começou, que de uma certa maneira as pessoas falavam, muda esse acorde, faz uma coisa mais simples e tal. E aí, quer dizer, quem não entrou nessa, não ficava... Então as pessoas, de uma certa maneira, tinham essa dificuldade de... Às vezes a música pedia para dar uma sofisticada, mas o cara não ia, que é para não complicar a música. E hoje, como você está livre, você grava e põe na internet, tem uma molecada compondo muito bem, muito diferente, né? Assim como tem uma molecada tocando muito instrumento. Muito. Eu faço uma leitura que, na verdade, o cara toca, porque hoje, com essa história de você gravar os DVDs e tal, você tem aula com os melhores instrumentistas, né? E aí tem lá, compra lá o CD da aula do cara e aprende exercícios e tal. Então, estou tocando muito bem. Então, tem esse lado. O que eu acho problemático é que, enquanto a gente não resolver, e acho difícil resolver, a questão do direito autoral, a carreira de compositor é uma carreira extinta, né? Porque você tem que ter o quê? 1 milhão de acessos para ter... Hoje eu acho que as grandes corporações descobriram que, embora eles achavam que eles davam, pelo tanto que eles ganhavam, que davam caraminguás assim, para os compositores. Mas eu acho que eles se tocaram, mas tem tantos compositores, tem milhões de compositores, aí milhões de caraminguás, dá uma grana, aí os caras começaram a entrar em cima da grana do compositor também, né? O compositor hoje é difícil, tá? Todo mundo lança na internet gratuito para você baixar nas plataformas digitais para depois ganhar dinheiro com show. Só que quem não faz show
Está perdido. E o ECAD, como que ele atua nesse ambiente? Não, então, a questão do virtual ainda está muito mal resolvido, né? Porque é incontrolável também. Você põe um site lá na Tailândia, e aí como é que você vai controlar, né? Ainda eu recebo as coisas pelo que toca no rádio, ainda é a moda antiga, né? Mas precisa ter um investimento em público, né? Eu vejo pelo meu filho, eles têm um investimento muito grande em público, desde o começo já atacaram a internet, então dá para tirar um dinheirinho de direito autoral razoável, mas muito menos do que um artista do tamanho que eles têm na nossa época, né, que a gente começou, estava ganhando muito melhor, né, porque o artista era remunerado e tal. Agora, precisa esperar para o fim da pandemia, não sei como é que vai acontecer. Tem só uma coisa que eu acho que é muito legal disso tudo. Realmente as pessoas falam, pô, não fui no teu show porque não vi e tal, não saiu nenhuma matéria no jornal e tal. Então você precisava de uma matéria no jornal. Hoje, quer dizer, você está a um clique de tudo, né? Então, primeiro, se você quiser saber o que o cara, quem é, não sei quem, você vai lá e pumba, e o cara, né? Você tem o cara ali. Você pode, como compositor do Sri Lanka, você vai lá e acha, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui fazer uma versão pro Ivan Lins, de uma música do Stevie Wonder, né? E aí eu comecei a ligar para todos os amigos para ver quem tinha o disco para eu poder fazer a versão, né? E daí passa meu filho, eu bravo, que ninguém tinha música. Oh, daí o que foi, pai? Eu tenho uma semana para fazer essa letra e não acho quem tem. Daí ele falou, calma, pai, né? Aí veio no computador, isso há 10 anos atrás. Qual é a música que o senhor quer? Stevie Wonder, tá, o senhor quer com o arranjo do Stevie? Isso aqui, né? Toma a partitura na mesa. Foi a primeira vez que caiu a ficha, eu falei, nossa senhora. Então, esse acesso a tudo é o demais, né? Celso, as grandes tragédias brasileiras sempre estimularam muito a parte artística, né? A ditadura, desde os anos 60, 70, estimularam inspirações aí musicais aí como compensação aí. A redemocratização, o período Collor. O que essa tragédia que nós estamos passando aí, você tem sentido que isso aí está gerando obras tristes, porém consistentes sobre o Brasil, não? Olha, eu não vi assim nenhuma obra diretamente para a pandemia, né? Assim que me comovesse completamente. Mas eu acho que tudo que você compõe nesse momento, ela vem passa por esse filtro, né? Eu fiz uma música que se chama Um Dia Desses, que é bem uma confissão de culpa da minha geração, de todos os erros que a minha geração não fez, né? Tudo que ela não fez, jogando para os netos, um pouco em cima dessa necessária avaliação, autoavaliação, né, sobre a vida da gente, que todo mundo de bem tem que fazer, né? Eu acho que um momento como esse, se você não rever conceitos e não rever preconceitos, às vezes até que nem você sabe que tem, né? Se não perder essa chance agora, o cara não vai melhorar nunca mais, né? Então, toca pra gente, então. Um dia desses? Vamos ver. Tinha 30 anos, ou nem tanto, quando encostei meu pai num canto e disse, foi um desencanto a sua geração. E ele então, com ternura e cansaço, pegou meu braço, levou lá fora, olhou no escuro e disse, filho, é sua vez agora, faça mais que eu pelo futuro. Bem que gostaria de ter feito um mundo mais direito, com mais justiça, onde a polícia não matasse pretos porque são pretos, nem mulher fosse ser espancada na madrugada pelo seu homem e apavorada dissesse nada e nem que na quebrada pudesse ainda alguém morrer de fome. Minha geração, se não foi um deserto, no final das contas não deu muito certo.
Sempre tarde ou cedo, faltou um dedo pro desenredo, onde o melhor nos acontecesse. Que venham os netos, os bisnetos, tataranetos, e um dia desses, dói saber que fomos tão covardes pra perpetuar desigualdades, banir beleza, delicadeza, lavar as mãos, ou então rimos de piadas de enviado, porque era assim que se fazia. Parecia que fosse errado, só engraçado pra zombar. Brincamos de ser machista, antissemita, sem se dar conta de que a troça também reforça a lógica perversa dos homofóbicos e dos racistas. Venha agora a geração dos nossos filhos, que eles não repitam velhos estribilhos, que trabalhem menos, que cuidem mais dos seus pequenos e tenham menos interesses. E venham os netos, os bisnetos, tataranetos, e um dia desses, que venham os netos, os bisnetos, tataranetos, e um dia desses. O cara faz umas letras grandes, aí esquece no meio. Estou falando, é uma autocrítica dura, mas verdadeira aí, viu? Eita vida. E se você vê agora, vou pegar então a geração dos seus filhos, dos nossos filhos aí, e ao mesmo tempo você tem esse monstro do bolsonarismo, aí da intolerância caminhando. Como você acha que eles vão se defender desse mundo que vão ser grandes guerreiros que vão vencer no final? Como é que é a sua fantasia em relação a isso? Vão ser derrotados pela barbárie? Qual é a síntese de Brasil lá na frente para os seus netos, para os meus netos? Então, eu acho que pelo menos isso, esse período trevoso deve mexer, né? Porque eu lembro que esses meninos eles eram muito pouco politizados, né? Embora sabendo das coisas, mas politizados justamente porque não sabiam o que era inflação, né? Aquela inflação galopante, não sabiam o que é censura, não sabiam. Então, era uma coisa meio. Né, não existia o lado negro, né, da história. Então, eu acho que isso tem tornado todo mundo mais guerreiro mesmo. Né? Infelizmente, também até aquelas pessoas que têm uma mente um pouco mais perversa em relação às desigualdades sociais e tal, até eles também estão se assumindo, mas é muito bom a gente saber também, né, e poder discutir, porque essa questão da discussão política, eu faço há muitos anos de bar, né, em bar as discussões todas, e a gente sempre saiu abraçados e conversando, porque era sempre uma discussão para tentar melhorar o país e não para se dar bem, né, a minha categoria, o meu, era uma coisa que era todo mundo muito preocupado com o futuro do país. E na medida em que a gente vê um buraco negro no futuro, você começa a se interessar por trabalhar para ele, né, para trabalhar para que ele aconteça de uma maneira mais branca, né. Então eu vejo desse lado como um pouco de, e vejo por essa garotada aí, tá todo mundo muito, talvez mais do que a gente, né? Não, tem um curso intensivo aí que tá pegando todo mundo. O aprendizado pela dor, mas enfim, é melhor do que no aprendizado ter só a dor. É isso aí. Maravilha, Celso. Eu queria que você, para a gente encerrar, você cantasse a música que mais te chama nesse momento aí, ou do próprio disco. A música que você acha que pode refletir esse momento que você está passando, aí, que nós estamos passando aí, dessa indagação sobre o país, se bem que essa que você cantou agora. Talvez essa seja
a música mais significativa. Tão pequenino ele era, ponto pulsante na tela. Dentro dele a imensidão, na mamãe grávida vi, dádiva da vida vi, no som do seu coração, impávida vida vi, a navegar, lá navegar, o rio do tempo segue além. Depois do rio tem o mar, dentro do mar tem um mar. A profundeza do amor é um mar, a vida é um mar habitando em alguém. O ventre da mãe é o mar do neném, na sua sagrada espera. A vida é bela, nascer é como acender uma estrela. Tão pequenino ele era, ponto pulsante na tela. Dentro dele a imensidão, na mamãe grávida vi, dádiva da vida vi, no som do seu coração, impávida vida vi, a navegar, lá navegar, o rio do tempo segue ali. Depois do rio tem um mar, dentro do mar tem um mar. A profundeza do amor é um mar, a vida é um mar habitando em alguém. O ventre da mãe é o mar do neném, na sua sagrada espera. A vida é bela, nascer é como acender uma estrela.